Ok. Então vamos lá. Eu tenho meia hora, né, para falar sobre o tema, o que é um desafio. Eu sempre digo que é um desafio muito grande para mim falar em pouco tempo, porque eu gosto muito de falar. Primeiro, sou mulher, sou sergipana, sou sertaneja e sou de Maio. Então dizem que as mulheres de Maio falam muito. Então é um desafio, né, sempre falar de coisas importantes em pouco tempo. Mas eu vou tentar trazer aqui o que eu julgo diante do que eu escuto, que as pessoas me perguntam, no momento que estamos vivendo, ser importante para a gente debater neste momento aqui, tá certo? Então eu vou conversar um pouquinho, né, para me propor falar um pouco sobre os cuidados com os idosos nesse tempo de pandemia. Primeiro, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho essa situação que estamos vivendo. Talvez algum de vocês já saiba do que eu vou dizer agora, seja um pouquinho repetitivo, mas eu peço um pouco de compreensão, porque a gente precisa alinhar aqui com o grupo todo para que a gente possa garantir de que todos vão poder ter a compreensão, né, sobre o que nós aqui estamos debatendo, o momento histórico que a gente vive. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia é uma situação de adoecimento a nível mundial. Então, uma epidemia que a gente está mais acostumado a ouvir, epidemia de dengue, né? Epidemia de sarampo, ela é restrita a uma localidade geográfica, normalmente a um país ou até a algumas regiões daquele país. Uma pandemia, ela ultrapassa os limites geográficos, inclusive intercontinental. Então, ela atinge mais do que um continente. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Não é muito frequente vivermos isso. Acredito que ninguém aqui tenha vivido uma pandemia, né? A não ser que alguém estivesse vivo lá no início dos anos 1900. Eu acredito que não tem ninguém aqui, né? Daquele. Pelo menos acho que todo mundo nasceu de 1940, pelo menos para cá. Quando vivemos a última grande pandemia, que foi da gripe espanhola. Apesar desse nome gripe espanhola, mas não foi só na Espanha, né? Atingiu todo o continente europeu. E agora estamos vivendo novamente. Então, estatisticamente, é um evento pouco provável que aconteça. É tanto que ninguém, absolutamente, poderia estar preparado para viver essa situação, seja nos cuidados de saúde, seja nas questões socioeconômicas. Não existia preparação para viver isso. Embora exista também quem questione e diga que existiam dados que poderia levar a se pensar que nestes anos, nessa década, nós poderíamos viver uma pandemia. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente aderir às recomendações. Porque, como é um evento probabilístico muito pequeno de existir, é um evento também, é um percentual da população que é atingido, que individualmente é um valor ainda muito pequeno. A chance de eu me considerar uma pessoa doente, ela é pequena, diante dos 8 bilhões de pessoas da humanidade, né? Então, a gente precisa entender um pouco isso, para até poder compreender por que é que algumas pessoas não acreditam que estamos vivendo uma situação de calamidade, nem aderem às orientações que vão sendo dadas à medida, né, de que se vai vendo a manifestação da doença na população. E aí a gente escuta também algumas críticas como do tipo: mas morre muita gente de dengue, morre muita gente de fome, morre muita gente de infarto. E ninguém está preocupado aí com isso. Agora está todo mundo preocupado com essa questão do coronavírus. É diferente. Claro que todas as mortes precisam ser consideradas e as doenças precisam ter políticas públicas que façam com que elas sejam bem cuidadas e diminua ao máximo o seu percentual de afetamento da população. Mas nós estamos falando de uma doença altamente contagiosa. A dengue, por exemplo, ela está presente só em uma época do ano, porque é na época que você tem mais mosquitos
É justamente essa época que a gente está, com as chuvas, alterna chuva, sol, os mosquitos se reproduzem muito, e esse mosquito que é o vetor, que é o transmissor do vírus, né? Leva de uma para saída, para uma pessoa que tem dengue contaminar outra pessoa que tem dengue, precisa ter um mosquito no meio do caminho que pique uma pessoa e leve esse sangue contaminado e pique a outra pessoa e passe esse sangue contaminado. Então, dado isso, graças a Deus, a dengue não é uma doença tão contagiosa. Ela precisa ter um vetor. Sendo assim, se você acabar com o mosquito, teoricamente você acaba com a dengue. Não tem transmissão de pessoa a pessoa. Eu posso estar dormindo do lado de uma pessoa que tem dengue, eu não contraio dengue se não existir o mosquito. No caso da Covid, que é o nome da doença, Covid é uma sigla em inglês que quer dizer doença do coronavírus. E ela é Covid-19 porque o primeiro caso da doença ocorreu no ano de 2019. Em dezembro, a gente já teve o primeiro caso da Covid. Então, esse é o nome da doença. E coronavírus é o vírus, a família. Por que é corona? Porque existe um grupo de vírus que tem uma imagem ao redor dele que é como uma coroa, quando você olha no microscópio. E aí, por isso que é corona, né? Que é o nome coroa em latim. E aí, é um vírus dessa família. E é um vírus novo dessa família. Para transmitir a Covid, não preciso de vetor. Se eu, de repente, aqui, passar a minha mão no nariz, e a gente faz isso várias vezes ao dia, e eu tiver contaminada com o vírus, e aí eu pegar na mão de uma pessoa que está ao meu lado, e essa pessoa levar a sua mão até o rosto, o que é novamente muito comum, eu já transmiti o vírus de mim para essa pessoa. Ou, à medida que eu estou falando aqui, eu estou jogando gotículas de saliva no ambiente, e se eu estiver falando muito próximo a outra pessoa, essa gotícula vai atingir o rosto dela e vai também contrair a doença. Que o vírus penetra no nosso corpo através das mucosas, boca, nariz, olho, né? Então, por isso, esse cuidado todo com o rosto, o uso de máscara, porque é por aí que a gente pega que o vírus entra no nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender isso, para que a gente possa se prevenir. Por que é que tem que mobilizar tanta gente? Por que é que tem que ter isolamento? Porque é uma doença altamente contagiosa e que eu transmito no simples ato de conviver com pessoas, né? O vetor é esse, o vetor é simplesmente a convivência. Então, por isso que, assim como para a dengue, matar o mosquito ajuda a não proliferar a dengue, para a Covid, não estar próximo ajuda também a não proliferar a doença. E por que é que a gente tem que evitar ter tantos casos? Porque quanto mais gente doente, mais gente vai sendo contaminada, e mais gente contaminada, eu posso atingir pessoas que são frágeis, que são vulneráveis, e essas pessoas vão manifestar a forma grave da doença, que leva a um quadro de insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica, de internamento em UTI, de tudo isso que vocês estão cansados de ver aí sendo colocado na televisão. E por que a preocupação com o idoso? O idoso, né, que é a pessoa a partir de 60 anos, ele está numa fase de vida onde ocorre de maneira mais acelerada a deterioração das células do corpo, né? Então, esse idoso, ele já é potencialmente mais frágil. Se ele entra um vírus dentro do corpo dele, o que é que o vírus faz? O vírus se liga à célula nossa. O vírus sozinho, ele não vive. Ele precisa de nossa célula para ele se ligar à nossa célula, e é a nossa célula que faz ele se reproduzir. Então, por isso que também é tão difícil ter remédio para o vírus, porque o remédio para o vírus mata a minha célula para poder matar o vírus, né? Então, esse vírus vai se unir a uma célula que vai fazer esse vírus se replicar e ele vai se unir a outra célula e a outra célula e assim daqui a pouco eu estou cheio de vírus dentro do meu corpo. As células das pessoas acima de 60 anos, elas já são células em envelhecimento ou células envelhecidas mesmo.
são células mais frágeis. Então, à medida que eu tenho mais vírus no meu corpo, mais essas células são atacadas e são mortas mesmo, vão ser mortas pelo vírus. E aí eu vou desenvolvendo doenças mais graves. Além disso, os idosos, eles possuem normalmente mais doenças crônicas, que é a hipertensão, o diabetes, artroses, artrites, doenças respiratórias, como o DPOC, que é uma doença de pessoas que têm falta de ar constante, seja porque fumou muito, seja porque foi exposto a muita poluição e desenvolve essas doenças. Doenças do rim, né, insuficiência renal, pessoas que precisam fazer hemodiálise. Essas pessoas, elas já têm um sistema imunológico mais deficiente. O que é que mata o vírus no meu corpo? Os meus soldadinhos, o meu sistema imunológico. Ele que vai lá, identifica, são células, né, chamadas de leucócitos, eles vão lá, identifica qual é a célula que tem o vírus e ele vai destruir esse vírus dentro da célula. Então, daqui a pouco, por isso quando a gente pega um resfriado normal, daqui a pouco a gente está curado. Se eu não fizer nada, eu vou estar curada do resfriado. Eu tomo remédio para diminuir a dor, para diminuir a febre, né? Mas a gente vai e o nosso próprio corpo, ele consegue destruir esse vírus ali dentro daquelas células antes que ele continue se proliferando. Quem tem o sistema imunológico frágil não tem essa defesa. Então, o vírus se replica e persiste dentro do nosso corpo. Então, assim é com o idoso. Mesmo que seja esse idoso que tem um estilo de vida muito saudável, que tem uma alimentação muito regular, que faz atividade física, que dorme bem, que medita, que reza, que são coisas que hoje a ciência já sabe que melhora o sistema imunológico. Então, mesmo essa pessoa tendo isso tudo ok, ela, como eu falei, já está na fase de vida de envelhecimento de suas células. Então, é muito necessário ter cuidado. E quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter? Eu acabei de me lembrar agora que eu já entrei direto e não fiz a minha apresentação que Kátia pediu aí, né? Então, eu vou só dizer uma coisinha para poder ajudar vocês a compreenderem minha fala. Eu sou médica, né? Sou clínica geral, trabalho com geriatria, cuido de idosos internados em seus domicílios, justamente idosos com doenças crônicas. E também eu sou franciscana, sou terceira, sou da Fraternidade Monte Alverne, de Aracaju, né? E já estou junto aí com a família franciscana há mais de 25 anos, né? Não porque eu tenho muita idade, ainda não sou idosa, embora não é nenhum desprestígio ser idoso, mas porque eu comecei muito cedo, né, nessa vida franciscana, ainda lá na infância franciscana. E eu tenho um propósito muito grande de esclarecer as pessoas, de trazer conhecimento para as pessoas, porque é bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente está recebendo só informações que nos deixam estressados, preocupados e não traz nenhuma luz, isso para mim não é válido. Eu trabalho com a verdade, então eu vou trazer a verdade aqui, mas no sentido de que ela dê motivação para que cada um aqui possa aproveitar a vida da melhor maneira possível, para que tenha um envelhecimento saudável, para que tenha uma melhor idade realmente. Então, é muito importante a gente entender que nós somos o principal agente de transformação da nossa saúde. Nesse momento específico que a gente está vivendo, não adianta a ação de uma pessoa só. Não adianta só eu fazer a minha parte. É preciso que, individualmente, a gente atinja o coletivo, porque a não ação, a não prevenção de uma pessoa pode levar a danos para muitas pessoas, né? Então, é preciso a gente se conscientizar e conscientizar a nossa família, as pessoas ao nosso redor. Dentro nossas fraternidades, normalmente tem muitos idosos, e a gente sabe que as pessoas estão muito temerosas com tudo que está acontecendo. Então, como médica, o que é que eu trago aqui de cuidado? Já que é esclarecido aí a doença, né, o porquê se tem que ter cuidado,
O que é que a gente tem que fazer? Então, veja, o isolamento social, ele indica que haja o distanciamento físico, porque com a proximidade, como eu falei, eu posso transmitir o vírus facilmente. Mas eu não preciso estar distante das pessoas. Então, hoje a gente tem recursos tecnológicos, como esse que a gente está usando aqui, né? Kátia falou, o bom disso é a gente rever os irmãos, né? Então, hoje a gente tem acesso aos recursos tecnológicos, mesmo as pessoas que não têm muita habilidade com isso, mas rapidamente elas podem ser orientadas e usar essa ferramenta. A gente pode usar o próprio telefone normal, né, para isso, porque nós precisamos manter a saúde mental. O que é que mais implica no idoso? A gente entende que o idoso ele busca o tempo todo ter a sua autonomia, e isso é ótimo. Ele, o máximo que ele puder ainda, fazer a sua comida, fazer as suas compras, cuidar da sua casa, cuidar de si próprio, é o melhor. Só que nessa fase que nós estamos vivendo, os idosos precisam se resguardar. Eles precisam entender que se ele for à padaria comprar pão, ele está exposto a encontrar pessoas e essas pessoas transmitir o vírus para ele. Se ele receber na sua casa vizinhos, amigos, familiares, netinhos, filhos, essas pessoas que estão transitando lá fora, tem muita gente que não pode estar em casa, que tem que trabalhar, podem trazer o vírus, e essas pessoas podem estar sem sintoma nenhum, e aí pode trazer o vírus. Então, essa solicitação para que o idoso fique em casa e delegue para as pessoas mais jovens as questões que ele precisa resolver de banco, de supermercado, de farmácia, ele precisa entender que isso não é uma perda de autonomia. Os filhos, os netos, os irmãos, eles não estão querendo tirar a autonomia do idoso. Ele está querendo proteger esse idoso da contaminação pelo coronavírus. Então, se o idoso conseguir compreender isso, já vai diminuir muito a sua carga de estresse que ele está vivendo nesse momento, né? Então, ele vai entender que ele não está perdendo a sua autonomia, ele pode continuar fazendo tudo o que ele pode fazer, desde que não seja no convívio social. Esse convívio social, ele não está sendo possível nesse momento, ele não é seguro nesse momento. É preciso otimizar as rotinas de higienização. Então, a gente precisa, se eu tenho idoso na minha casa, eu preciso solicitar que ele tome banho mais vezes no dia, porque eu garanto que se por acaso algum vírus está pela pele dele, antes que ele toque essa pele e traga para o rosto, isso já vai ser lavado e a água e sabão elimina o vírus da pele. É preciso que esse idoso também tenha as rotinas de higienizar suas mãos, muitas, mas é muitas vezes ao dia. Quando eu digo muitas, é 8, 10, 12 vezes ao dia. Não é só 3 vezes antes de comer, né? Ou depois que vai ao banheiro. É muitas vezes ao dia ele precisa higienizar, porque ele pode tocar em superfícies que tenha o vírus e ele se contaminar, né? Ele precisa criar uma rotina. Então, as pessoas que estão ao seu redor, seja morando na mesma casa, seja distante, né? Elas precisam ajudar esse idoso a organizar a sua rotina. Então, ele precisa ter horários, nada de ficar até tarde, dormindo até tarde, né? E almoçar 3 horas da tarde, isso serve para os jovens também, muito cuidado. A gente precisa manter uma rotina, café da manhã, lanches, almoço, hora de dormir, selecionar o que eu vou assistir, né? Todo mundo já está muito acessível a vários comentários sobre o que fazer para prevenir do coronavírus. Então, não fica assistindo tanto, principalmente esses noticiários que são mais catastróficos, né? Que gostam mais de trazer a coisa ali como que o mundo está acabando. Então, ele precisa proteger a sua mente disso. Ler coisas saudáveis nesse momento, então, ler romances, né? Ler coisas que vai trazer alegria, que vai trazer motivação para a sua família. E aí, ele precisa estar cuidando da sua mente nesse
neste momento, nada que previna que eu contraia o coronavírus no sentido de medicações ou substâncias, apenas de atitudes. O que é que vai prevenir? Higienizar as mãos, usar máscara, diminuir a circulação. Agora melhor. Mas quem não tinha esse hábito e está começando agora, ok, continue. Mas isso vai lhe trazer benefício mais para frente. E também não vai servir para evitar que você contraia. Você pode acontecer de você ser contaminado, né, pelo coronavírus, tomando sua água de limão com hortelã todo dia de manhã. Entendeu? Então, muito, muito cuidado. E aí, cuidado com aquelas pessoas que já têm outras doenças. Por exemplo, quem tem uma gastrite, não se arrisque a estar usando tanto água, coisas ácidas, né? Assim, ok, Katinha. Tanta coisa ácida assim. Isso daí não vai trazer, né, grandes benefícios para você, entendeu? E agora, e se o meu idoso, que eu tenho eu como idosa, ou o meu idoso da minha casa contrair a doença, né? Primeiro, monitore os sintomas dela. Então, verifique temperatura. Nada isso dizer, eu acho que está com febre. Não, tenha um termômetro em casa, meça a temperatura, né, para poder você ter certeza de quanto que está a temperatura. Verifique o nível de consciência desse idoso, né? Então, pergunte sempre a ele, pergunta do que dia é hoje, o que é que você comeu no café da manhã. Isso, claro, se ele ainda tem lucidez, né? Para você verificar. Se de repente ele começa a ficar um pouco confuso, isso é um sinal de alerta importantíssimo, tá? Verifique também se ele está tendo tosse, se essa tosse está aumentando, está aparecendo catarro, e aí é necessário uma avaliação médica para poder ver se essa pessoa vai precisar de medicação. Todo mundo está morrendo de medo de ir para as urgências, e deve ser assim mesmo, se não lota as urgências. Mas se um idoso começa a ter febre alta, começa a ter tosse, ele precisa, sim, ser examinado por um médico. E aí, se ele está relativamente bem, tente levar na urgência no horário de menor pico, usando as proteções devidas, máscara, tá? Leve o álcool gel para estar, de tempos em tempos, passando esse álcool na mão, para que ele não se contamine no ambiente, seja avaliado pelo médico. Há idosos que não manifestam a forma grave da Covid? Sim, há idosos. E há idosos que manifestam e saem, inclusive. Essa semana eu recebi um exemplo de uma cirurgiã que mora na cidade de São Paulo. Ela contraiu, ficou mais de um mês na UTI, conseguiu se recuperar e já retomou o trabalho. Ela trabalha ainda, né? E já retomou o trabalho. Então, não também vá para a via do desespero. O desespero, ele tira da gente a capacidade da gente raciocinar. Então, a gente pode ficar preocupado, sim, a gente pode ficar tenso, mas pare um pouco, pense nos fatos, tá? Com que sintoma? Esse. O que é que eu tenho que fazer? Levar para avaliação médica. O que é que o médico passou para usar e quais foram as recomendações que foram passadas? Essas recomendações. E haja. Não fique pensando, não. Haja, vá para o campo do agir. Se realmente desenvolver, né, precisar de internamento, tudo, confie, né, reze pelos profissionais que estão lá cuidando desse idoso e reze também pelo idoso, porque a doença também não é letal em 100% dos casos. Na verdade, felizmente, ela tem um percentual baixo de letalidade, né? É porque ela é uma pandemia, então, na hora que você soma os casos todos, é muito caso. Então, a gente precisa prevenir o máximo. Cada vida importa. Cada pessoa que falece é muito importante. Então, a gente precisa prevenir o máximo. Mas, diante de um que falece, muitos se recuperam. Então, eu estou dizendo isso para as pessoas não irem para o campo do desespero, entendeu? Para isso daí.
né? É muito importante a gente agir com racional, né? De forma racional também, não só emocional, nesse ponto daí. Os grupos sociais, como uma fraternidade de OFS, por exemplo, precisam desenvolver atividades que conectem esses idosos, para que eles possam ter resposta imunológica melhor, para que eles possam se sentir sociáveis, conectados. Então, façam momentos de orações online, liguem, conversem, promovam reuniões online, né, que possa ver, promovam algum tipo de ação, não que traga proximidade física, mas de repente passar na porta da pessoa, né, e cumprimentar. Então pode trazer um alívio ali, entendeu, para isso. Não deixa de tomar os remédios, não deixa também de ir na consulta que está planejada com o cardiologista, com o reumatologista, porque as doenças crônicas precisam estar controladas para diminuir o risco que se tem ao contrair o coronavírus, entendeu? Então, esses idosos precisam estar com as suas doenças crônicas controladas. E não espere o idoso pedir ajuda. Muitas vezes ele vai ficar encabulado, ele vai ficar ali, ele vai ficar esperando que as pessoas tomem iniciativa. Então, criem também mecanismos dentro das fraternidades para que possam identificar precocemente um idoso que possa estar tendo necessidade. Nem sempre, por exemplo, o idoso tem febre, mas ele pode dizer, olha, eu não consegui nem tomar café da manhã, nem almoçar, eu não tive fome, eu estou muito mole. Isso é um sinal muito importante, entendeu? Eu vou usar meus últimos 2 minutinhos aqui para trazer uma mensagem, assim. Precisamos ter muita motivação. Não vai acabar logo. Eu queria trazer outra notícia para vocês, mas não é possível. Nós ainda teremos muitos meses de cuidados pela frente, de restrições pela frente. Nós só teremos uma segurança maior quando nós tivermos uma vacina que possa imunizar a população mundial, tá? Então, até lá, a medida que mais protege e evita que eu contraia a doença são as medidas protetivas. O isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool gel e de higienização das mãos, higienização das superfícies, das compras que vêm da rua, os banhos mais frequentes durante o dia. É uma mudança um pouco de hábito mesmo. Então, precisa ter esses cuidados ainda durante alguns meses. Então, a gente precisa conscientizar os nossos idosos que é um ano atípico. E mais, que ele veja assim, é um ano que vai ficar para a minha história. É um ano que eu pude me aproximar de pessoas que eu estava distante, que eu não consegui ir fisicamente lá, mas eu posso ir online até essa pessoa. É um ano que nós crescemos muito espiritualmente, que as pessoas se voltaram muito para as orações. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para a gente não desanimar, entendeu? Então, grupos sociais como uma fraternidade, né, de OFS, eles são importantíssimos nesse momento, porque eles vão trazer sentido, eles vão trazer propósito para a vida desse idoso, que é o nosso maior percentual, né, dentro das nossas fraternidades, entendeu? Então, não olhemos só com um olhar de desespero, olhemos com um olhar de cuidado. O cuidado é importantíssimo nesse momento, com os jovens, principalmente com os idosos que têm doença crônica mais ainda, e é muito importante que a gente possa usar toda essa... É um desafio, todo esse desafio para nos motivarmos a atravessarmos por essa tempestade e sairmos dela muito melhores. Seja com a saúde física melhor, porque eu estou me alimentando melhor, porque eu estou cuidando, me observando um pouco melhor, seja também meu desenvolvimento espiritual, meu amadurecimento espiritual nisso daí. Então, acho que é um pouco isso que eu quis trazer para vocês, e ao final eu vou estar à disposição para as perguntas.